Shalom, shalom a você que nos assiste através da TV Sião. Eu sou o professor Matheus Andona e nós damos início agora a mais um programa Torá em Debate. Programa de assuntos teológicos relevantes e importantes para a sua caminhada com o Eterno de Israel como discípulo, servo de Yeshua, o nosso Messias. Antes de mais nada, eu quero comemorar neste programa e dizer a você que está me assistindo nesse momento, Hag Sameach. É isso mesmo, estamos em plena festa de Sukkot, ou Tabernáculos, como também esta festa é conhecida. E, em homenagem à festa que está acontecendo neste momento, o programa Torá em Debate não podia ter outro assunto a não ser a festa de Sukkot. Então, no programa de hoje, vamos estudar sobre esta que é considerada a maior de todas as festas bíblicas, a maior de todas as festas dadas, de todas as festas que foram dadas por Deus a Israel, com certeza a festa de Sukkot é a festa mais importante, é a festa com uma celebração mais alegre, ela também é chamada do momento da nossa alegria, Zman Simchatenu. Então eu convido você a aprofundar comigo no tema Sukkot, Tabernáculos. Lembrando que a tvsião.com é um site de estudos teológicos do Ministério Ensinando de Sião e você pode ter acesso a estudos exclusivos. Nós temos uma parte deste site que é aberta ao público, mas uma outra parte é destinada aos associados da Associação Ames Brasil Net, ou ABN, como nós dizemos. Se você quiser fazer parte deste grupo, ser um associado do Ministério Ensinando de Sião, não é exigido nenhum tipo de pagamento, você não paga nada e você tem acesso então a este conteúdo exclusivo que nós disponibilizamos no site da TV Sião. Para se tornar um associado, para se cadastrar, basta ver aí no site da tvsião.com a informação cadastre-se, o menu cadastre-se, lá você terá as instruções para se tornar um associado, para se cadastrar e então ter acesso aos nossos estudos exclusivos, inclusive ter acesso à transmissão ao vivo do nosso Serviço da Torá, todos os sábados às 10 da manhã, desde Belo Horizonte. Muito bem, então eu quero agora, sem perder tempo, porque essa festa é muito profunda, temos muita coisa para estudar e para falar neste programa, eu gostaria então de convidar você a abrir a sua Bíblia, primeiramente em Levítico, no capítulo 23, onde Deus ordena a Israel sobre estas moedim, sobre essas festas, e em específico vamos estudar hoje sobre a festa de Sukkot. Então, sem perder tempo, acompanhem na tela algumas características da festa de Sukkot. Vamos ver. Bem, a festa de Sukkot, ou tendas em hebraico, a palavra Sukkot é o plural de Sukkah, tendas ou tabernáculos, ela é celebrada dos dias 15 a 21 ou 22 de Tishrei, que é uma festa do outono lá em Israel. E ela é uma das Shalosh Regalim, que é uma das 3 festas de peregrinação. Então isso é importante que você saiba, que a festa de Sukkot, ela faz parte daquelas 3 festas de peregrinação, a saber, Pessach, Páscoa, Shavuot, Pentecoste e Sukkot. Tabernáculos são as festas que o judeu ele teria que oferecer a sua adoração e peregrinar a Jerusalém. Vamos lá então, mais uma característica da festa de Sukkot. Ela é uma festa muito especial porque é celebrada por 8 dias. O primeiro dia é um dia especial, o 7º dia é um dia especial na cultura judaica e o 8º dia também é um dia especial de celebração. Ela tem alguns nomes na Torá, nas Escrituras e na tradição judaica. Vou dar alguns desses nomes para você no programa de hoje. Ela é a única festa da Torá que é chamada de a festa. A festa é um dos nomes que nós nos referimos a Sukkot. Ela também é chamada de Hag HaAsif, ou festa do ajuntamento, festa da colheita, porque ela era feita logo após as colheitas em Israel, festa das águas ou festa da água, porque a água é um elemento muito importante na celebração de Sukkot, e representa também, em alguns ciclos judaicos, a festa de Sukkot, o dia do anúncio do veredito, em especial o 7º dia.
O que eu estou querendo dizer para você? Que o sétimo dia de Sukkot é chamado de Rosh Hashanah Rabbah. E na tradição judaica, neste dia há o anúncio do veredito. Nós temos estudado aqui no Torá em Debate, no programa Torá em Debate, que Rosh Hashanah é o anúncio do juízo. E Yom Kippur é o anúncio do veredito, né? O veredito. E o resultado desse veredito, segundo a tradição judaica, é anunciado, é dado por Deus no sétimo dia de Sukkot. Então, tabernáculos para o judeu, isso é muito presente na cultura judaico-oriental, entre os faradim, os mizrahim, Sukkot tem um caráter também de juízo. Então, os judeus sefaraditas, eles oram as orações do Slichot, né, que nós oramos em Yom Kippur, oração de arrependimento, eles oram também no sétimo dia de Sukkot. Então, o Sukkot também tem esse caráter de arrependimento, mas, acima de tudo, também é uma festa de alegria, é uma festa onde o Eterno ordena que Israel se alegre perante ele. Então, nós temos que saber que, além dessa alegria, além dessa celebração, também é um momento de reflexão, porque no sétimo dia é dado, então, esse resultado, né, do veredito. Vamos acompanhar, né, na tela mais uma característica. Olha, ela é uma festa com grande simbolismo escatológico, talvez a maior festa simbologicamente, né, com esse cunho escatológico e com um grande apelo universal também, Israel e as nações. Então, coloquei algumas referências para você ali, como Isaías capítulo 2, capítulo 12, Zacarias capítulo 14 e algumas outras citações, porque Sukkot é uma festa, né? Era porque nos dias do templo era feito assim. Em Sukkot eram oferecidos no templo, quando o templo existia lá em Jerusalém, 70 oferendas, 70 sacrifícios, simbolizando as 70 nações da terra. Na tradição judaica, 70 é o número de nações, né? É um número representativo, lógico, é um número simbólico, mas 70 na Torá é o número das nações da terra. Então, em Sukkot, eram oferecidos ali 70 sacrifícios, como uma alusão à participação das nações nesta festa de adoração a Israel. Então, Sukkot, desde o início, sempre teve um apelo universal, um apelo para as nações. Basta ver que nesses profetas que eu citei, Isaías, por exemplo, no capítulo 2, nós temos uma profecia das nações subindo a Jerusalém para aprenderem da lei do Eterno, para que o Eterno ensine sobre os seus preceitos, sobre o seu caminho. Em Neemias, no capítulo 8, nós temos a restauração de Jerusalém e a restauração da celebração de Sukkot, que desde os dias de Josué, algumas tradições de tabernáculos de Sukkot não eram feitas em Israel, como, por exemplo, o habitar-se em tendas, como nós vamos ver daqui a pouco. Enfim, Neemias restaura, então, essa celebração de Sukkot, e nós vemos que a aliança que Neemias faz com o povo que regressou da Galut, do exílio, foi uma aliança de obediência aos mandamentos do Eterno. Tanto é que em Sukkot lê-se a Torá para se aprender dos mandamentos do Eterno. Então, Sukkot também fala de alegria para Israel, para as nações, mas fala também de aprendizado, fala também sobre a lei do Eterno que será difundida a todo mundo no momento oportuno, no momento próximo que os profetas tiveram essa visão. Zacarias, no capítulo 14, mostra às nações, o Eterno ordenando que as nações enviem representantes para Jerusalém durante a celebração de Sukkot. Então, é uma festa que as nações celebrarão, é questão de tempo. As nações participam com Israel na celebração de Sukkot. Então, é talvez a festa com maior apelo, maior significado escatológico e também universal. E é a festa que, além disso tudo que eu já disse, celebra Deus no meio do povo. O Eterno diz a Moshe, em Êxodo, no capítulo 25, o Eterno ordena que Moisés construísse-lhe um tabernáculo para que ele habitasse dentro deles, referindo-se ao povo, não ao tabernáculo. Então, toda a intenção do Eterno
em se construir, com o sistema sacrificial, com a simbologia, era o quê? Era fazer com que o homem se adaptasse ou moldasse o seu espírito, a sua alma, para ser habitação de Deus. Então, o intuito do Eterno sempre foi, com todas as leis, com todas as festas, com todos os seus preceitos, habitar no homem, santificar o homem para que ele possa habitar no homem, como ele prometeu e disse a Moshe, lá em Shemot, em Êxodo, no capítulo 25. Então, Sukkot celebra o quê? Deus habitando em nosso meio, né? Deus habitando no meio do povo. Sukkot é uma festa que nós celebramos. Por que nos alegramos? Porque estamos celebrando a presença também do nosso Deus. Bom, vamos agora ao texto lá de Levítico, né? Você que já está aí com a sua Tanar, com a sua Bíblia, pode abrir em Levítico, no capítulo 23, e nós vamos então dar uma olhada no texto que foi prescrito para os filhos de Israel, e na verdade também as nações, nós vamos ver daqui a pouco, em relação a Sukkot. Veja aí. Fala aos filhos de Israel, dizendo que aos 15 dias do mês sétimo, que seria Tishrei, será a festa de Sukkot, a Adonai, por 7 dias. Aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa de Adonai por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiro de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante Adonai, o vosso Deus. Celebrareis esta como festa a Adonai por 7 dias a cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os cidadãos em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em Sukkot, em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou Adonai, o vosso Deus. Você vê um texto muito específico que fala a respeito da celebração de Sukkot. Então, primeiramente, nós temos que Sukkot seria celebrado por 7 dias, sendo que no primeiro dia e no 8º nós teríamos convocações solenes. Por isso que eu disse no início do programa, Sukkot são 8 dias, né? Sendo que o 8º dia é considerado no meio judaico como uma festa à parte. Ela faz parte de Sukkot, mas ela é lembrada separadamente, chamada de Shmini Atzeret, o 8º dia do ajuntamento. Então, no primeiro dia, haveria uma santa convocação, e por 7 dias seguintes, habitaríamos em tendas para nos lembrar do período onde passamos habitando em tendas no Êxodo, saindo do Egito rumo a Canaã, a terra prometida por Deus a Israel. Também vimos no texto que há um elemento diferente das outras festas em Sukkot, que é a utilização de símbolos, a utilização de plantas, de espécies de árvores, para essa alegria que seria feita durante o Eterno. Então, a alegria que era feita diante do Eterno envolveria a utilização desses ramos, dessas espécies de árvores que nós vamos ver agora. Então, essas espécies chamadas em hebraico de Arbat Minim, as 4 espécies, são muito utilizadas desde esses dias, lá onde essa palavra foi dada a Moshe, lá em Levítico, até os dias de hoje. Então o judeu utiliza dessas espécies de árvores para, como parte dos serviços festivos de Sukkot, como parte das orações também. Então acompanhe na tela comigo acompanhe na tela comigo as espécies utilizadas para a celebração de Sukkot, lembrando que na tradição judaica, pela Halahá, os rabinos identificaram quais espécies seriam esses elementos que a Torá especifica, né? Ramos de árvores formosas, ramos de árvores frondosas, frutos, né, o salgueiro. Então, os rabinos, ao longo da história de Israel, delimitaram as plantas que mais se encaixam nessa descrição da Torá. Então, acompanhe na tela comigo, veja. Então, as Arbat Minim, as 4 espécies, são bem específicas. Aqui tem uma foto das 4 espécies, lembrando que quando as utilizamos nos serviços de Sukkot, nós juntamos todas elas, né? Vocês veem que elas estão amarradas,
e todas elas são utilizadas então nas orações. O primeiro que nós temos aqui, esse fruto, é chamado de sidra, né? A Torá diz, vocês vão tomar para si frutos de árvores formosas. Então está aí o fruto que os rabinos escolheram, que mais se identifica, que é a sidra, chamada em hebraico de etrog, está ali. Depois nós temos esse elemento maior ali ao centro da fotografia, é o lulav, seria o ramo de palmeira ou de tamareira. Então é esse ramo maior, que geralmente ele fica fechado, quando ele está fechado nós amarramos, né, porque senão ele ocupa muito espaço, e ele geralmente é o maior das 4 espécies. Lembrando que quando o judeu fala lulav, também significa um termo genérico para as 4 espécies juntas. Então, às vezes você vai ouvir na sinagoga, traga o seu lulav, né? Traga o seu lulav. Lulav quer dizer não só o ramo de palmeira, mas os elementos que são utilizados aí, os 4 elementos. Bem, depois nós temos, veja aí, o hadass, que é a murta, que seria o ramo de árvores frondosas. Então a murta, o hadass, foi escolhida pelos rabinos como árvore frondosa, né? Que é esse ali do lado direito da sidra. E do extremo lado direito, esse que está um pouco ali descabelado, vamos dizer assim, é o aravá, é o salgueiro. Então todos esses elementos são colocados juntos e eles são utilizados nas celebrações e orações de Sukkot. Há várias explicações e vários estudos em relação a esses 4 elementos. O que cada um deles representa, né? A importância de cada um deles, a alegoria que se faz com cada um deles. Eu quero apenas resumir, não dá tempo aqui no programa para falar todas as teorias, todos os estudos, as vertentes que existem em relação a Arbat Minim. Mas um dos aspectos mais importantes é que, apesar de serem diferentes esses elementos, todos estão unidos na celebração de Sukkot. Então isso fala a Israel desta unidade, né? Israel, apesar de ser diferente, cada pessoa tem a sua particularidade, tem a sua individualidade, mas nesses momentos de congressamento, de adoração, de festa, de celebração, Israel se une, todo Israel, né? Não um Israel uniforme, porque a uniformidade seriam todas as pessoas da mesma forma, com a mesma personalidade, com o mesmo estilo. Não, Israel aceita a pluralidade, mas com unidade. Então nós temos a unidade, que é contrário da uniformidade. A unidade é quando há diferenças, mas apesar das diferenças, se é um corpo só. Então, fala a Israel e fala muito para mim mesmo, pessoalmente, essa característica, né, de todo Israel presente ali celebrando. A sidra, né, que como os rabinos falam, é aquele judeu que tem gosto e tem cheiro, né, simbolizando aquele que conhece os mandamentos e pratica os mandamentos. É o judeu completo. Tem o lulav, tem aquele que tem cheiro, mas não tem gosto, tem aquele que tem gosto, mas não tem cheiro, e tem aquele que não tem cheiro, nem tem gosto, né, que é o judeu que está mais afastado, não conhece os mandamentos, nem guarda nada. Mas mesmo este é trazido ali para a celebração de Sukkot, simbolizando esse desejo do Eterno de congregar o seu povo nessas ocasiões. Bom, vamos continuar então o nosso estudo com uma outra prescrição do Eterno. Veja, e a Torá ordena que 7 dias deveríamos habitar em Sukkot, todos os Ezra, né? Ezra é cidadão, todos os cidadãos em Israel deveriam habitar em tendas, como memorial do período que passamos aí no deserto rumo a Canaã. Então isso é um dos aspectos mais importantes de Sukkot. Nós temos a adoração com o lulav e nós temos a construção da sukkah, ou tenda em hebraico. Então realmente até os dias de hoje, eu diria que desde os dias de Neemias, né, até os dias de hoje, porque houve uma interrupção aí nessa tradição, Neemias fala que desde os dias de Josué, Israel parou de construir as tendas para celebrar Sukkot, mas voltou em Neemias, depois que os judeus voltaram da Babilônia. Então, desde esses dias de Neemias até os dias de hoje, mesmo na diáspora e principalmente agora em Israel, o judeu cumpre essa tradição como um memorial. E a construção da sukkah, da tenda, pela halachá, pela tradição judaica, ela tem que ter um telhado feito de material orgânico e de preferência que você possa ver o céu.
e é uma estrutura frágil, não é nada sofisticado. O judeu às vezes faz de madeira, faz de pano, de tecido, né? A estrutura da sucá, e a sucá nos lembra da fragilidade, não é? Da fragilidade da vida, da nossa dependência total do eterno. Então é muito simbólico a construção da sucá. E a ordenança do Eterno de Israel foi para que o judeu habitasse nessas tendas 7 dias. Hoje em dia, a família não dorme na sucá durante os 7 dias. Os mais jovens, alguns homens animam, ainda dormem na sucá durante os 7 dias, lembrando que a sucá é totalmente vulnerável, né? E a intenção do Eterno é exatamente essa, é colocar você num ambiente que você se sente vulnerável, para você lembrar da sua dependência dele. E numa época onde Israel começa a esfriar, onde começa a chover em Israel, Deus manda Israel habitar em tendas frágeis como essas durante 7 dias, mas com esse simbolismo profundo. Então as famílias hoje, o que elas fazem? Elas têm refeições dentro da sucá. Cada família constrói sua sucá onde for possível, né, de preferência em local aberto, para que se possa ver o céu, e ali então decora-se a sucá, a tenda, e tem-se ali então refeições. Os mais jovens e alguns animados ainda dormem durante os 7 dias na sucá. Então eu preparei para você alguns exemplos de como Israel tem guardado esses mandamentos da construção da sucá, do lulav, desde os dias de Neemias. Acompanhe aí comigo alguns exemplos de Sukkot, de tendas. Veja. Então aí nós temos uma foto, né, de uma família tendo a sua refeição numa tenda. Essa é a típica sucá que se constrói nos meios judaicos. As paredes de tecido, bem simples, o telhado ali, às vezes, de algum tipo de palha, de esteira, né, um material orgânico, e decora-se, veja aí, decora-se a sucá para que ela fique um ambiente agradável ali, faça as orações, não é? Temos mais uma aqui, veja, esse aí caprichou, né? Tem uma boa decoração ali à base de flores, né? Um judeu capricha, eles realmente celebram e montam a sucá onde der. Veja você essa foto, que é do bairro ultra-ortodoxo lá em Jerusalém, no Mea Shearim. Você vê ali que é um apartamento, é um bloco de apartamentos, e nem todo mundo tem varanda. Aqueles que têm varandas, constroem a sucá na varanda, veja aí. Os que não têm varanda, eles vão na área externa do prédio, e onde der, onde tiver um espaço ali, constrói a sua sucá para terem as suas refeições e dormirem também dentro da sucá. Então você vê essas aí, são de paredes de madeira, né? Eles fazem uma estrutura bem simplesinha de madeira, e o teto geralmente é um estrado, né? Um estrado de palha, uma coisa orgânica, mas ela é vazada, né? De forma que se possa ver ali os céus e as estrelas também. E aí você tem uma sucá que nós construímos lá na minha casa, essa foi a celebração de Sukkot lá em casa, e lembrando o texto, né, lá de Levítico, veja, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Então tá ali meus pais, né, meu pai, o rabino messiânico Marcelo Miranda Guimarães, minha mãe, minha esposa Tatiane, meu filho mais velho Daniel, o pequenininho estava dormindo, e todos ali tendo o jantar na sucá. Bom, eu quero falar para você agora sobre algumas características desta festa. Então nós vimos sobre o lulav, vimos sobre a construção da sucá, e agora vamos ver outras características que também fazem parte da celebração de Sukkot. Acompanhe na tela comigo. Algumas tradições relacionadas a tabernáculos, a Sukkot. Bom, como nós vimos, temos a construção da sucá, temos também orações especiais que são feitas com as 4 espécies. Essas orações são chamadas de Roshanot e elas se baseiam no Salmo 118, verso 25. Nós veremos essa referência daqui a pouco, mas, resumindo, é uma referência que fala sobre a salvação de Deus. Daí que vem a expressão Rosana, né? Osana é transliterado no hebraico, é Roshiana. Roshiana quer dizer salva-nos, Roshia Ana, Senhor, na Roshia Ana, Senhor, salva-nos, né? É um clamor por salvação. Então esse versículo que fala Senhor, salva-nos, Senhor, prospera-nos, é um dos temas das orações que são feitas em Sukkot, principalmente no 7º dia, no último dia da festa, mas ao longo de toda a festa
também. Vamos ver outras características aí, veja. Nós temos os dias, né, depois do primeiro dia especial até o sétimo, nós temos dias que são chamados de Hol HaMoed, que são dias intermediários. Então, todos os dias intermediários da festa, tirando o primeiro e o oitavo, são chamados de Hol HaMoed. E o sábado que cai durante a festa de Sukkot, que é um Shabbat Hol HaMoed, nós lemos trechos especiais da Tanar, como o livro de Eclesiastes. Então, no livro de Eclesiastes, nós vemos sobre a fragilidade da vida, né? Como tudo é vaidade. Por quê? Porque a mensagem de Sukkot também nos leva a fazer uma introspecção da fragilidade da Sukkah. Nossas vidas são comparadas à Sukkah, quão frágeis, né, nós somos perante o Eterno de Israel. Então, esses dias intermediários são chamados na tradição de Hol HaMoed. Veja aí. Nós temos uma tradição, essa tradição nem é tão antiga quanto a instrução da Torá, mas ela é bem presente nos meios judaicos, que é a tradição dos Ushpizim. Ushpizim quer dizer em aramaico convidados. É que na celebração de Sukkot, principalmente na decoração da Sukkah, nós trazemos à memória os 7 pastores de Israel como convidados especiais para a nossa Sukkah, para a nossa celebração. São eles Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, Yosef, José e David. Então nós decoramos a Sukkah, geralmente com os nomes desses judeus, desses pastores de Israel, e isso é chamado em aramaico de Ushpizim. É uma tradição também bem presente nos meios judaicos. Veja aí, olha. Há também uma tradição muito linda que é feita em Sukkot, chamada de Hakhel. Hakhel vem da palavra kahal, que é congregação, que é o quê? É a leitura pública da Torá. Na verdade, lá em Deuteronômio capítulo 31, verso 12, isso é uma ordenança para que o rei de Israel, o líder da nação, faça a leitura da lei, a leitura pública da lei, na festa de Sukkot, todo ano, logo após o ano de Shemitah. Então, o ano de Shemitah, de 7 em 7 anos, logo depois, nós temos a tradição do Hakhel, que é a leitura pública da Torá pelo líder da nação. Na época de Israel era feita pelos reis e atualmente faz-se com o presidente de Israel. Então, é uma prescrição lá de Devarim, né, de Deuteronômio no capítulo 31, verso 12, e isso tem sido colocado em prática, principalmente depois do Estado moderno de Israel, a partir de 48. Nós tivemos Hakhel importantes, leituras públicas importantes, feitas por autoridades de Israel. Em 1945, por exemplo, nós tivemos uma celebração de Hakhel muito importante. Nós tivemos agora, recentemente, o presidente de Israel, Moshe Katsav, fazendo a leitura do livro, de algumas partes do livro de Deuteronômio, lá no Kotel, lá no Muro das Lamentações, em Jerusalém. O presidente de Israel, em 2001, fez essa leitura pública, cumprindo essa prescrição da Torá. Lembrando que é feita de 7 em 7 anos, logo depois do ano de Shemitah. Este ano judaico que nós entramos agora, que é o 5.775, em outubro de 2014, que esse programa está sendo gravado, nós entramos no calendário judaico no ano de Shemitah. Então, no ano que vem, no Sukkot de 2015, deverá ser feito então um Hakhel, que é a leitura pública da Torá pelo presidente de Israel, ou pelo primeiro-ministro, ou por alguma autoridade do povo lá em Israel. Bom, e para encerrar essa primeira parte, veja aí, nós temos Shemini Atzeret, que é o 8º dia de Sukkot, que também há um ajuntamento solene, e uma festa que é celebrada em Israel há muito tempo também, da tradição judaica, é a Simchat Torah, que é a alegria da Torá. Como eu disse, se Sukkot nos lembra do estudo e da prática da Torá, o judeu associou que no último dia de convocação solene, que seria o 8º dia de Sukkot, o judeu deveria então se alegrar com a Torá. Então lá em Israel, no 8º dia de Sukkot, celebra-se a festa de Simchat Torah, onde os judeus dançam com a Torá, celebram a alegria de terem a instrução da vida, né? E na diáspora fora de Israel, nós celebramos no dia depois
do Shmini Atzeret. Então, na diáspora, celebramos logo depois do 8º dia, celebramos no 9º dia, depois do 1º dia de Sukkot, a festa de Simchat Torah. Então, essas são algumas das tradições de Sukkot, e eu deixei, talvez, a tradição mais importante desta festa, na minha opinião, para o final. Veja aí na tela. O 7º dia de Sukkot, então lembra que o 1º dia e o 8º são convocações solenes, mas o 7º dia, que é chamado grande dia da festa, que é o último dia da celebração, considerando que o Shmini Atzeret, o 8º, é uma festa à parte, nós tínhamos e temos ainda o que chamamos de Rosh Hashanah Rabbah, traduzindo grande salvação ou grande súplica. Este era o grande dia de Sukkot, considerado o último dia da festa de Sukkot, o 7º dia. E nós tínhamos nos dias do templo, pessoal, uma cerimônia maravilhosa chamada de Nisur Hamayim. É uma cerimônia de libação usando-se água. Hoje em Israel, os ortodoxos fazem uma coisa parecida, que eles chamam de Simchat Beit HaShoevah, que é uma festa com muita música, muita celebração, muita comida, que eles fazem em memória a esse Nisur Hamayim, que era a festa de libação, o cerimonial de libação, utilizando-se água, que era feita no final, na verdade, no 7º dia de Sukkot. Então, o 7º dia de Sukkot é chamado Rosh Hashanah Rabbah, o dia da grande salvação ou da grande súplica, onde se fazia nos dias do templo esse cerimonial chamado Nisur Hamayim com a água. Água na Torá, na tradição judaica, simboliza vida, simboliza a Torá. Aquilo que dá vida, a Torá é vida, então a água simboliza a Torá, a água simboliza prosperidade. A água, na tradição judaica, simboliza salvação. Tanto é que quando o judeu usa água para alguma cerimônia, esta água geralmente é referida como Maim Chaim, ou água viva. Então, as águas da mikveh, quando o judeu saía da mikveh, né, o batismo no grego, aquela água ali era chamada água viva. Essa água que eu vou explicar aqui, o cerimonial de Nisur Hamayim, era também chamada de água viva, porque era uma água que tinha um simbolismo muito grande e ainda tem nos círculos judaicos. Bom, veja aí. São feitas também nesse 7º dia orações de Rosh Hashanot especiais. Está ali o versículo em hebraico do Salmo 118, verso 25, que diz: Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hatzlichana. Por favor, Adonai, salva-nos. Por favor, Adonai, dê-nos prosperidade. Então, nas sinagogas, em alusão a essa cerimônia que era feita nos dias do templo, nós damos uma volta com os elementos, né, com as 4 espécies. Geralmente dá-se ali uma volta ao redor do perímetro da sinagoga ou ao redor da bimá dentro da sinagoga, fazendo orações do Rosh Hashanot. No 7º dia, dá-se 7 voltas ao redor da sinagoga, geralmente depois da leitura da Torá pela manhã, com os elementos, e clama-se muito o Salmo 118, verso 25. Isso por quê? Porque nos dias do templo havia essa cerimônia de Nisur Hamayim, que era feita no 7º dia, e o sumo sacerdote também dava 7 voltas ao redor do altar com uma bacia contendo uma água muito especial, muito simbólica, que nós vamos ver agora. Então, o que se tem hoje na tradição judaica é um memorial, é um vestígio daquilo que acontecia nos dias do templo. E olha, o mais interessante é que em algumas culturas orientais judaicas, a cultura oriental judaica é aquela que preserva mais o judaísmo dos dias do templo, do período do templo, né? Então, esse judaísmo mais oriental, sefaradita, oriental mizrahita, eles também associam, durante as orações de Rosh Hashanot, do 7º dia de Sukkot, eles associam também orações ao Messias. Então, veja aí na tela uma das orações que são feitas nesse 7º dia. Ao término dos Rosh Hashanot, no 7º dia, clama-se e clamava-se também, antigamente, pela vinda do Messias, dizendo em voz alta, ao término das orações do Rosh Hashanot:
Kol Mevaser Vaomer, que significa, é uma referência lá a Isaías 52, né? Quão formosos são os pés do que anuncia boas novas. Boas novas, Bsorá em hebraico, Mevaser é aquele que anuncia essas boas novas, é o que é usado no Novo Testamento, a palavra evangelho, o evangelium, na verdade é uma transliteração da palavra que a Septuaginta usou no grego para se referir a boas novas, novidades, que é a Bsorá. Então aquele que anuncia essas boas novas é bendito. Na tradição judaica, o Messias é aquele que anuncia essas boas novas. Então, desde os dias do templo, no 7º dia, ao final dessa oração especial que envolve a água, que eu vou contar para você como era agora, encerrava-se essa oração dizendo: a voz do que anuncia boas novas, a voz do que anuncia boas novas, diz. Terminava-se assim a oração nos dias do templo, uma referência direta ao Messias. Agora nós vamos ver como era essa celebração nos dias do templo, em detalhes, e também, veja aí na tela, a participação de Yeshua e o relato nos evangelhos do que aconteceu quando Yeshua celebrou lá em Jerusalém o 7º dia de Sukkot, o Rosh Hashanah Rabbah. Então, preste atenção no que nós vamos mostrar na tela, veja aí. No Rosh Hashanah Rabbah, no 7º dia, o sumo sacerdote descia por um caminho especial que ia do templo até o tanque de Shiloar, ou Siloé, que ficava no vale ali, aos pés do vale de Kidron, ali na Jerusalém da cidade de Davi. E lá embaixo, ele coletava, numa bacia especial, num recipiente especial, águas do tanque de Shiloar, ou Siloé. Só que não era uma coleta simples. Ele ia seguido de uma procissão. Então os judeus, os levitas, iam tocando instrumentos, né? Iam se alegrando. A Mishnah fala que era um dos dias mais alegres do ano em Israel, porque tinha uma festa, era realmente uma festa esse 7º dia, o grande dia de Sukkot. O sumo sacerdote descia então as escadas, ia até o tanque de Siloé, coletava ali aquela água, e o povo vinha com os ramos de palmeiras, né? Agitando os ramos de palmeiras, cantando Senhor salva-nos, Senhor prospera-nos, cantando o Salmo 118. Esse sumo sacerdote, então, retornava por essa escadaria até a área do templo. Você pode ver aí na foto da direita o tanque de Shiloar hoje. Veja só, foi escavado, ainda tem água da fonte de Gihon, né, tem a fonte de Gihon, que fica próximo ali, e temos a água dessa fonte, vai até o tanque de Siloé, e ele existe até hoje. Veja aí o tanque de Siloé, né, com as mesmas características ali, esse arco, né, igual tem ali na pintura. Então o sumo sacerdote descia ali, coletava aquela água, voltava em festa, e quando ele chegava no templo, veja, os levitas tocando os seus instrumentos, a harpa, o saltério, instrumentos todos aqueles que, muitos deles que Davi havia projetado, todos se alegravam na presença do Eterno, enquanto o sacerdote ia subindo então com essa água. E quando ele chegava então no altar, ele dava 7 voltas ao redor do altar e derramava aquela água como libação ali no altar, clamando as palavras Senhor salva-nos, Senhor prospera-nos, Senhor dá-nos não é só essa água, chuva que nós precisamos, mas também Maim Chaim, que é a água viva, que significa salvação. Então, neste contexto aí, terminava-se essa oração do Rosh Hashanah, essa cerimônia de libação com água, dizendo-se a voz do que anuncia boas novas, a voz do que anuncia diz. Então tinha essa grande cerimônia, era o ápice da cerimônia de Sukkot, era o 7º dia, o grande dia da festa. Assim era celebrado nos dias do templo. O interessante é que é nesse contexto que Yeshua, o Messias, celebra uma festa de Sukkot e dá um dos seus ensinos mais importantes exatamente neste momento. Acompanhe na tela a referência. Veja, João capítulo 7. Nós escolhemos ali alguns versículos do capítulo 7. Ora, a festa do judeu chamada de Sukkot, tabernáculos, estava próxima. Então, nós
lembramos na história, né, Yeshua, ele é aconselhado a ir para Jerusalém para celebrar Sukkot, que Israel todo estava lá, e aí ele fala, olha, eu não vou ainda, vocês vão na frente, fala aos discípulos. Acontece que os discípulos vão e ele vai em oculto logo atrás. E ele chega lá em Sukkot, nos dias de Sukkot, e começa a ensinar no pátio do templo. Acompanhe agora o que acontece no último dia da festa, que tem esse cerimonial todo que eu disse para vocês do Nissur Hamaim. Olha, no último dia, o grande dia da festa, que é o Rosh Hashanah Rabbah, levantou-se Yeshua e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Maim Chaim. Isso é fantástico. Se você entende o contexto, o que estava acontecendo no momento onde Yeshua exclamou, deu esse seu ensino? Exatamente a cerimônia de Nissur Hamaim. Ou seja, o sumo sacerdote estava já de volta no altar, derramando aquela água no altar, com as 7 voltas, dizendo, Senhor, salva-nos, Senhor, prospera-nos. A voz do que anuncia boas novas diz, Senhor, salva-nos, Senhor, dá-nos água viva, simbolizando a salvação. Neste instante, Yeshua exclama, ele se levanta, ele se posiciona e deve ter gritado, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, ele está referindo-se aqui a uma referência, a um texto específico, quem crê nele, como a Escritura determina, do seu interior, então não vai ser mais a piscina de Shiloar, o tanque de Siloé, mas do seu interior fluirão rios, não é uma mera bacia, rios de água viva, rios da salvação fluirão do seu interior. Para o judeu que estava lá em Sukkot, naquele 7º dia, vendo aquilo tudo, e escutou um discurso desse, é um discurso que todos associavam ao Messias. Porque as orações terminavam dizendo, né, a voz do que anuncia diz, a voz do que anuncia diz. E aí Yeshua entra e fala, quem tem sede, vem e beba de mim. Beba dessa água viva que eu tenho a oferecer, porque se você crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios da salvação, rios de água viva. O mais importante desse texto não é apenas a grandeza do discurso de Yeshua, mas é entender em qual contexto ele disse essas palavras. A que Escritura ele se referiu? Quem crê em mim, como diz a Escritura. No judaísmo, nós temos um conceito de crer muito diferente do que no cristianismo. No cristianismo, nós temos um conceito de crer mais grego, mais filosófico, ou seja, mais no sentido de acreditar. No judaísmo, na Bíblia, na Torá, o crer que Deus, que o Eterno exige, que Yeshua está referindo-se aqui, como bom judeu, não é o crer só de acreditar. O ímpio pode acreditar na existência de Deus. O que não teme a Deus pode acreditar em Deus. Então não é a questão de acreditar. Para o judeu, para a Torá, crer não é só acreditar. É acreditar sim e ser fiel, cumprir, obedecer, dar frutos, manifestar as obras de Deus através da sua vida por intermédio da obediência. E Yeshua deixa muito claro esse conceito em vários dos seus ensinos, dizendo o quê? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que diz que me ama, mas não guarda os meus mandamentos, mente. O irmão de Yeshua, Yaakov, Tiago, diz que a fé, a crença, sem a parte prática, sem obras, é morta, não vale de nada para Deus. E ele ainda faz um trocadilho. Você crê que Deus é um? O diabo também crê que Deus é um. Então o acreditar não salva o justo. Mas o acreditar e o obedecer, e o dar o seu melhor, e obedecer a Deus por amor da maneira certa, isso sim traz para o justo essa prosperidade, né? essa salvação, é o que conduz à salvação. A justificação é através da graça de Deus, mas uma vez justificado,
É necessário que você ande em obediência para externar, expressar o seu amor a Deus, e o judeu entende muito bem isso. Então, quando Yeshua está falando quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, ele está referindo-se a um texto muito específico. Além da referência que nós vimos lá do Salmo 118, um profeta da Bíblia repete algumas palavras do Salmo 118 e é o texto que Yeshua se refere quando ele diz essa frase. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Que Escritura? Ele está referindo-se a Isaías capítulo 12. Veja aí na tela. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Adonai, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Veja aí, Maim Haim. Direis naquele dia, dai graças ao Eterno, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que excelso é o seu nome. Cantai louvores a Adonai, porque ele fez grandes coisas. E saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Quem crer no poder de Deus, quem crer no enviado de Deus, quem crer no Messias de Deus, Yeshua, como a Escritura determina, eis que no Deus da minha salvação confio e não temo, porque Ele é a minha força e o meu cântico, e Ele se torna a minha salvação. Aí, se você crê em Deus dessa forma, você vai te retirar água com alegria das fontes da salvação. Por isso que Yeshua conecta com esse texto o seu discurso lá de João 7, dizendo que quem crê nele, como diz a Escritura, como o Eterno prescreve, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, não é só acreditar, mas é ter aquela confiança no Eterno, que é o que significa fé em hebraico, né? Confiança, fidelidade. Ter o Eterno como a sua alegria, o Eterno como o seu cântico. Cântico é aquilo que sai, né, de dentro da pessoa. Ter o Eterno como a sua força. E não só isso, o texto de Isaías diz, aquele que torna manifesto os feitos do Senhor. Este é o verdadeiro crer. Não é só o acreditar, mas é aquele que, através da sua vida, manifesta as obras, os feitos do Eterno de Israel. Yeshua falou, não se acende uma luz para colocar debaixo do alqueire, mas coloca-se num lugar bem visível para que ilumine a todo o lugar. Vocês não podem esconder a luz. E a luz, segundo Yeshua, são as boas obras. E os homens, vendo essas boas obras, vão dar glória a Deus. Por quê? Porque eles vão ver na sua vida os feitos de Deus sendo manifestos. Quem crê no Eterno dessa forma, manifestando diariamente na sua vida, através da santidade, da guarda dos mandamentos, do amor genuíno, expressando dessa forma o amor, através da obediência, da santidade, esta crença, acreditar e obedecer, façam com que a pessoa seja o quê? Fonte de salvação. Então, da mesma forma como ela obtém essa água viva, através de Yeshua, do Messias de Deus, outras pessoas também, através da vida dela, do exemplo dela, vão ser influenciadas por esta água viva. Então, a pessoa que bebe dessa água viva, do seu interior flui águas da salvação. Então, ele alcança outras pessoas. E o reino de Deus é baseado nisso. O Malchut Adonai, o reino de Deus é baseado no testemunho, no apregoar. Apregoar as boas novas do Messias, do reino de Deus, a toda criatura. E como que você apregoa? Não é só falando, você apregoa com o seu próprio testemunho, com a sua própria obediência, com o seu próprio exemplo. Por isso que Sukkot, para o judeu, tem esse caráter. Alegria, celebração de Deus habitando em nós. Por isso que um dos nomes de Yeshua, do Messias, é o quê? Immanuel, Deus conosco. Yeshua é muito lembrado em Sukkot, não só por causa desse ensino, mas porque, segundo uma tradição muito antiga de judeus discípulos de Yeshua, ele nasce durante a festa de tabernáculos.
Nós temos no Evangelho de Lucas que Yeshua começa o seu ministério com 30 anos. E esse ministério dura 3 anos e meio. E ele morre numa celebração de Pêssar. Ora, se Pêssar é celebrada na primavera em Israel, que geralmente é março ou abril, e o ministério de Yeshua durou 3 anos e meio, basta você subtrair meio ano para você saber quando ele nasceu. Então, subtraindo-se 30, você sabe quando ele morreu, que foi em Pêssar, em Páscoa, geralmente abril ou março. Volta 33 anos e meio, na verdade 6 meses apenas é o suficiente, você vai ver a provável época do nascimento dele. Se você pegar março ou abril, subtrair 6 meses, você vai cair em setembro ou outubro, exatamente durante a celebração de Sukkot, que alterna, né, no calendário gregoriano entre os meses de setembro e outubro, é entre setembro e outubro. Não haveria festa mais oportuna para o Messias nascer, né, para o nascimento do Messias, do que a festa que celebra Deus habitando no povo, Emmanuel. Então, é uma tradição muito antiga de judeus discípulos de Yeshua. Eu sei que há relatos de alguns pais da Igreja Católica que diz que algumas comunidades de cristãos no Egito e outras comunidades celebravam o nascimento de Yeshua em março. Eu sei que isso existe, não há muita comprovação, é um relato único, mas há uma chance muito grande de Yeshua realmente ter nascido em setembro. Que ele não nasceu no dia 25 de dezembro, todo mundo já sabe, né? Os pesquisadores já sabem, qualquer teólogo vai provar que o 25 de dezembro é uma data fictícia, é uma data imposta, né, pelos governantes de Roma e por alguns pais da Igreja Católica também, determinando a celebração do nascimento de Yeshua, de Jesus, num dia que era celebrado a festa de Saturnália, lá no Império Romano. Mas enfim, Sukkot, então, para o judeu discípulo de Yeshua, além dos significados que nós demos aqui, tem um significado também do quê? Celebrar o Messias. Celebrar que através do Messias nós podemos ter essas fontes de águas vivas fluindo de dentro de nós. A promessa de Yeshua foi essa, de dentro de nós vão fluir rios de água viva. Sukkot fala desse aspecto escatológico, das nações que subirão a Israel para celebrarem a Deus essa festa. É uma festa onde as nações se agruparão para aprenderem da lei de Deus. Então Sukkot fala também de Torá. Fala de se aprender a lei de Deus, de estudar, de guardar os mandamentos da forma correta. Os rabinos atestam que no reino messiânico, no mundo vindouro, não vai precisar mais um ensinar o outro a Torá, como fala Jeremias no capítulo 31. Não é porque a Torá vai ser abolida, mas é porque todos vão ter a Torá dentro de si. E se todos possuem a Torá, a lei de Deus dentro de si, não é mais necessário ensiná-la. Esse é o futuro para a humanidade. É a lei de Deus sendo escrita no coração do homem através do Messias, do Mashiach. Esta é a função do Messias, inaugurar esta nova aliança que ela pega a Torá de Deus e escreve no coração do homem para que o homem seja transformado, mude e assim do seu interior fluam rios de água